tudo bem? Bem-vindo ao canal Evangelho da Verdade. Hoje vamos tratar um assunto bem, vamos dizer assim, não tão polêmico, não é polêmico, mas é uma coisa que leva alguns cristãos a se perguntar o porquê, a outros que não são a pra quê. Por que Jesus morreu na cruz? Bom, para responder essa pergunta a gente tem que entender o que é por detrás. A justiça de Deus demandava que Jesus morresse na cruz, que alguém tivesse que morrer na cruz, não só necessariamente Jesus, mas alguém tinha que morrer de cruz. Por quê? Porque somos pecadores. Aí você fala, mas baseado no que que somos pecadores? Mas baseado na lei dele. E que lei é essa? Os 10 mandamentos. Vamos tomar por exemplo, só os 10 mandamentos. Aí você me fala assim, Ezequiel, tá, mas isso não é o Velho Testamento? Não, isso aí é antes dos mandamentos, do Velho Testamento, assim, antes de Moisés, sabe? É tudo bem antes. Em Romanos, você encontra na carta de Romanos os primeiros 3 capítulos, ele vai falar o porquê que todos estão destituídos da glória de Deus. E você vai ver lá que como a justiça de Deus se revela pelo Evangelho, pelas boas novas, todos estão indesculpáveis. Aí você pode perguntar para mim assim, mas não resolveu nada. Por que Jesus morreu na cruz? Calma, vamos chegar lá. Primeiro, quando a gente não reconhece Deus sendo Deus mesmo, o que acontece? A gente não rende graças a Ele. Então a gente cai no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então a gente não consegue render graças a Ele, a gente consegue agradecer Ele pelo que Ele é. Se a gente não agradece Ele pelo que Ele é, a gente não adora. Se a gente não adora, já estamos em pecados. Então é um dos principais, o primeiro e um dos principais pecados que se comete. Aí você fala assim, mas tá, eu tenho que morrer por causa disso? Bom, perante a lei de Deus, sim. Mas deixa eu dar um exemplo para você. Pegue você, eu vou aí, você, meu amigo que está me assistindo, eu dou um tapa na sua cara. Nossa, que coisa feia. Você vai ficar sem falar comigo, talvez alguns vai revidar o peteleco em mim, vai fazer aquele fundúcio todo, e vai ficar por isso mesmo. Agora, se eu ir para o aeroporto, pegar um avião, ir para o Reino Unido, na Inglaterra, e dar um tapa na cara da rainha, menino, o mundo vai quase parar. É jornal, é notícia, polícia, do menor mal que eu vou sofrer, vou ser expulso da Inglaterra. Isso, uma rainha, que é igual a nós dois, tá vendo? É um ser mortal, de um reino mortal, um reino falível. Só que imagina a gente dar um tapa na cara de Deus. Você consegue imaginar o tamanho? A retribuição do nosso erro é proporcional. Se você faz com um chegado, você tem uma reação. Se você faz com alguém de grande importância, é outra reação. Se você faz com um presidente, é outra reação. Então Deus é a mesma coisa. Mas você fala assim, mas eu nunca dei um tapa na cara de Deus. Sabe quando que você deu? Quando você não cumpriu as ordens dele, o mandamento dele, quando você não rendeu graças a ele. Sabe aquele dia que você desobedeceu seu pai e sua mãe, mas um mandamento quebrado? Sabe quando você aborreceu o seu irmão, a tal ponto que vocês não se conversam mais, não trocam mais ideia? Então, meu querido, segundo Jesus, é assassinato. Você matou seu irmão no seu coração. Pronto, você já se torna um pecador. Se tornando um pecador, vamos analisar. Você merece a morte, correto? Então só quando você morrer, você paga a sua dívida. Então é fácil pagar a sua dívida. Um dia eu vou morrer mesmo, então no dia que eu morrer, pague minha dívida. Não, você tem que se arrepender, tem a morte com sangue. Só que se arrepender não é um trabalho seu, é um trabalho do Espírito Santo. Aí já começa a ficar um negócio um pouquinho diferente. Como que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, então a gente precisa de Deus trabalhar na nossa vida. Aí você fala assim, mas tá, a pergunta é, por que Jesus morreu na cruz? Por que ele teve que morrer na cruz? Vamos lá. A justiça de Deus demanda que todo pecador tem que morrer. Então Deus não poderia permitir que a gente ele não faz vista grossa. Se ele não faz vista grossa, então alguém ou você tem que pagar pela ofensa. Só que não só pagar pela ofensa, tem que ser com sangue. Então tem que morrer. Aí você fala assim, nossa, que Deus cruel. Não, acho que não, você ofendeu ele. Você não rendeu graças a ele. Ué, e ele é cruel ainda? Se você ganha um tapa na cara, você quer justiça. Se você é roubado, você quer justiça. Se você faz uma calúnia com você no Facebook, ai meu Deus do céu, fez uma calúnia comigo no Facebook, você quer justiça? Imagina Deus. Então, essa é a justiça de Deus. Ele demanda isso, ele pede isso. Só que, pra gente pagar os nossos crimes, também não dá direito pra gente ir pro céu. Olha só, por quê? Você tem que ter mérito. E a gente tá em demérito, a gente tá devendo. A gente não tem saldo. Aí você fala assim pra mim, meu amigo, tô na roça. Por quê? Eu posso pagar minha dívida,
mas ainda assim não vão no céu. Por quê? Lembra do nosso exemplo sobre a rainha da Inglaterra? Ué, você deu um tapa na cara. Vamos dar um exemplo. Você deu um tapa na cara dela, você foi expulso da Inglaterra. Você não pode voltar para lá. Você não pode nunca mais pisar lá. É a mesma coisa. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Romanos. Aí está feito o nosso cenário. Pequei, você pecou, eles pecaram, todos pecaram. Todos. Os que nasceram, os que estão vivos, os que morreram, os que vão nascer, todo mundo. E o que Deus faz? Deus fala, não, eu quero justiça. Eu fui prejudicado. Então se eu fui prejudicado, eu exijo. Aí tem o maior plano do mundo. O plano de redenção. Que é o quê? Jesus. Mas você não fica agora pensando, nossa, que Deus cruel. Deus é cruel, Deus é carrasco e Jesus é o bonzinho. Pelo contrário, Deus e Jesus e o Espírito Santo são as mesmas pessoas. Então quando eu falo Deus, eu estou falando também de Jesus. Jesus exigia também a mesma coisa. Todos têm que morrer. Essa é a minha punição, essa é a minha sentença, minha justiça, né? Se você assiste o nosso vídeo sobre justiça, a justiça de Deus, aí você vai entender bem a mais sobre isso. Então você tem o que? Justiça de Deus. Aí o que Jesus faz? Ele vai morrer na cruz em seu lugar, cumprindo a justiça de Deus. Só que também é um ato de misericórdia, porque você não tem condição também nenhuma de morrer na cruz, ressuscitar e morar com ele no céu. É por isso que Jesus morreu na cruz, meu querido. Para cumprir a justiça dele e a misericórdia dele. Então toda vez que alguém perguntar para você, a cruz foi um ato de misericórdia, você fala, não, tem a justiça também. Se alguém fala assim, não, mas a cruz foi a justiça de Deus. Opa, não, tem a misericórdia. Não pode tirar as duas. Ao mesmo tempo que, como Romanos fala que a justiça de Deus se revela, a ira de Deus, a justiça dele se revela através das coisas que estão no Evangelho, a gente vê que Jesus morreu na cruz porque precisava morrer na cruz. Porque eu e você não tinha condições. A gente não consegue provocar em nós o arrependimento. Isso é uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo. A gente por si só não se arrepende de nossos pecados. Aí, mesmo que nós arrependemos por nós mesmos, teremos que morrer na cruz. E para morrer na cruz, teríamos que ressuscitar ainda para poder habitar no céu. Olha só, é impossível. Por isso que é uma obra de misericórdia. Por isso que Deus teve misericórdia de mim e de você. Porque só cumprir a justiça dele não te dá o direito a morar no céu. Por isso que Jesus morreu na cruz. Primeiro, não veio de homem. Então ele não tem um pecado original, pecado de Adão. Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Então por isso que ele pode cumprir a própria justiça dele. A justiça que ele demanda, ele faz na cruz. E com isso, ele nos dá a salvação. Viu? Simples. Espero que eu tenha esclarecido, né? Ou respondido até alguma questão sobre por que Jesus morreu na cruz. Porque eu e você não tinha condições nenhuma de se salvar. Então quando você lê em Romanos que a salvação não é por obras nossas, mas é pelas obras de Jesus. Eu recomendo você leia o livro de Romanos. Você vai explicativo, entendeu? É abrangente, é a obra de